Bacana, felicidade. Estávamos ansiosamente esperando a senhora. Ah, sério? Então, paz de Cristo. Já foi uma emoção muito grande chegar aqui. A gente encontrou vários irmãos também no aeroporto. Foi uma bênção. É difícil, né? A gente ficou bastante tempo separado. A Laurinha está sentindo falta, a nossa vida mudou, mas Deus tem controle de todas as coisas sempre, né? Então a gente fica feliz de saber que ele está bem acolhido, bem cuidado aqui, com carinho de todos vocês, dessa comunidade maravilhosa brasileira aqui dos Estados Unidos. Só agradecer a Deus e pedir para que Deus leve ele logo para a nação que ele tanto ama, para a nação que ele lutou tanto e que continuará lutando. Amém. Amém. É um homem de Deus, escolhido por ele para esse momento, né? Amém. E a gente sabe que Deus está permitindo tudo isso. Alguma coisa Ele tem a nos ensinar. Então, acho que foi o momento que o Brasil se levantou. Nunca se orou tanto, nunca se jejuou tanto. E nós cremos naquele que é maior, que é poderoso e que não perdeu o controle nunca. Assim como Ele não perdeu o controle da vida dele, não perdeu o controle do momento que o Brasil está passando. Então, continue orando pela nossa nação, que é linda, maravilhosa, rica, próspera, abençoada. Se não fosse, não teriam tantos urubus em cima, né? Então vamos continuar orando e intercedendo que Deus tem o melhor para o nosso Brasil. Obrigada pelo carinho com o meu velho que vai completar 68 agora, vai ficando gatinho. Ele costuma parafrasear o Collor dizendo que o homem tem a idade da mulher que ama, mas eu não tenho a idade do homem que eu amo. Você pode até ter 40, querido, mas eu não tenho 67, não. Então, dá um beijinho, você nem me dá um beijo direito. Não parece, mas ele é tímido. Obrigada, Marcos. Eu tô morrendo de fome. Eu vim aqui só pra comer. Também, mas eu pensei que você estava discursando e com a Agostinho a gente ia entrar numa salinha ali pra comer. Então tá. Fica à vontade pra você falar que eu vou comer. Você vai comer agora? A comida vai ser aqui, Vai ser aqui. A comida é aqui? Desculpa, é porque crente come. Vai lá, Vitor. Pode deixar, vai sair. Presidente, thank you. Conta alguma experiência assim que a gente não conhece, que a gente talvez não tenha visto na televisão, nas notícias, que o senhor tenha tido durante a sua gestão, pode ser como presidente, pode ser como deputado federal, nesses 4 últimos anos aqui que foram intensos. Algum mico, talvez, que o senhor tenha passado, alguma situação engraçada que o senhor tenha passado, só para descontrair um pouquinho. Eu acredito que a gente tem um prazo de validade aqui. Temos um começo e um fim. Você é candidato a presidente, devemos ser eleito aqui. Que ousadia. E teremos problemas, posso ficar pelo caminho, não falei para morrer, mas também tentei isso daí. Eu estou em meio de conversa e comecei a minha vida ali. Algo aconteceu na minha vida. Logo depois, uma senhora ligou para mim e falou para eu usar na campanha o João 832. E comecei a usar. Né? Isso é verdade, eu vou libertar. Alguns repórteres em Brasília zombaram. Lógico. É quase que um de vocês queria ser presidente da República do Brasil. Qual é a chance? Com verdade você não vai conseguir nada. Bem, eu acho que aquele mês de novembro foi muito marcante na minha vida, dado ao João 832 e tudo que aconteceu. Eu não quero alongar a conversa aqui, tá? É um fato marcante na minha vida, está comprovado no YouTube. Quem procurar novembro, AMAN, né? Jair Bolsonaro vai ter esse vídeo lá, eu me dirigindo para 500 aspirantes falando isso aí. Muito obrigado. Não tem liderança nacional no Brasil, não tem. Uma verdade, se tivesse, fale, por favor. Tem um bom governador em Minas, que nós negociamos,
com vários outros países do mundo, a questão de investimento no Brasil nas eólicas offshore, o potencial nosso na costa do Nordeste, muita liberdade. Se falar com vocês, alguém conhece que são normas regulamentadoras do Brasil, quem conhece aí, por favor, não conhece, ainda bem. São mais de 6 mil normas regulamentadoras para um fiscal chegar na sua empresa e te mudar. Mais de 6 mil. O cara até costuma repetir, já ouviu falando aqui, para fiscalizar o banheiro de vocês no Brasil. Tipo 40 e poucos itens. O cara entrava lá e fiscalizava a altura do vaso, da pia, rugosidade do papel higiênico, ventilação, largura da porta, altura da não sei do que, ventilação, tudo. Quer dizer, não tem como um fiscal ir numa empresa dessa, não multar ou não conversar num cantinho com o patrão. Né? Então, muitas coisas nós limpamos, desburocratizamos, desregulamentamos. E o Paulo Guedes pegou, foram 5 ministérios que nós, os números da economia indo muito bem. Um dos países com menor inflação o ano passado, com 3 meses com deflação, inclusive, com combustível abaixo de $1 o litro, né, gasolina, abaixo de $1 o litro. A inflação menor do que a dos Estados Unidos. Menor que os Estados Unidos, é coisa rara, mas nós conseguimos que ultrapasse esse limite de cobrar impostos, você gera o quê? Estimula o quê? Sonegação. Então o Brasil estava indo muito bem, os números da economia dizem isso, e não entendo, desculpa, não quero aprofundar no assunto, não entendo como no final os números lá foram 50,9% para lá e 49,1% para cá. Tá? Não entendo. Okay? Não, o prazer de ser presidente é só um, é poder servir o próximo, que é uma vida de cão. Mas eu acredito no Brasil, 2026, o presidente do TSE vai ser o ministro Castro, e não sabe a dor de cabeça que foi, não para escolher o André, que já trabalhava comigo. Outras pessoas que queriam, e cara importante, com ameaças, até um fala, olha, se você se batizar de hoje para amanhã, tu entra no radar. É um jogo do poder que acontece a vida toda no Brasil, que nós conseguimos, com a nossa passagem por lá, fazer com que o Brasil sentisse honra, orgulho de ver sua bandeira, de cantar o nacional, de chorar, de falar em família, Deus, pátria, família, a dar valor à liberdade. Não acreditava em mim quando eu falava em liberdade. Aprenderam a dar valor à liberdade e plantamos muitas sementes. Temos o estado mais rico, São Paulo, está lá o Tarcísio, 20% da bancada é nossa. Eu tenho que falar ao pessoal, não deixo o ego falar mais alto, humildade, vamos trabalhar que todo mundo pode ter um local de destaque melhor do que esse até no futuro e fazer pelo seu povo. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. O senhor mencionou algumas das muitas coisas que o senhor fez durante a sua gestão, junto com seus ministros, melhorias, e também não só melhorias, mas também o sentimento do brasileiro depois desses últimos 4 anos, né? Como que, na minha opinião, pelo menos, eu vejo que restaurou a esperança, ou restaurou o patriotismo do Brasil, né? Do brasileiro. O que o senhor reconhece ou considera que foi a maior conquista que o senhor teve nesses últimos 4 anos? Eu acho que o patriotismo. Com certeza. Não vou falar em religião, cada um tem a sua, respeitamos. Tive o apoio maciço dos evangélicos, dos católicos. Tá? Mas acho que olhar para a sua bandeira é até ajuizar a ação do TSE para não usar mais a bandeira quando fazia comício. Tá? Mas aquela bandeira, mais do que jogada no chão pela esquerda, foi pisoteada, foi queimada em algumas oportunidades. A gente, internacional socialista, terror, tá? Mas tudo bem. Talvez isso seja uma aprovação para todos nós. Então eu acredito que saber que o Brasil pode dar certo, tem potencial para isso. Ninguém tem. Aqui os Estados Unidos 1 milhão de quilômetros a mais do que nós, né, quadrados. A Rússia é o dobro. Nós temos mais terras agricultáveis que eles, temos um clima melhor, água doce, riqueza de minerais, biodiversidade,
belezas naturais. Quem conhece a Baía de Angra, por exemplo, né? Uma coisa fantástica. Eu tive uma proposta de alguém lá do mundo árabe investir $1 bilhão ali na Baía de Angra para transformar aquilo como uma Cancún, vamos assim dizer. Eu acho, com todo respeito aí, é melhor que Cancún, porque ali não tem tubarão. Né? A água é quente, não tem onda. São 365 ilhas. Mas tinha um decreto para ser revogado. Daí você pode perguntar, por que eu não revoguei? Porque a caneta é minha. Decreto ambiental, quem revoga é o parlamento. É um país complicado, não tive sucesso tocante a isso, seria um sucesso para nós. Muita gente veio fazer turismo em outro local, com toda certeza ia para a Bahia de Angra, mas vamos lá. De mais importante, é o patriotismo. Se falar em Deus sem ter vergonha, porque eu tinha vergonha. Né? Quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso, puxado pelo pastor, às vezes pelo padre, o pessoal tinha vergonha de fazer uma oração, tá? Falar em liberdade, abraçar as crianças, valorizar as pessoas, falar que ela é tão importante quanto eu, obviamente, não sou outro, nunca levantei, eu sou presidente, nunca tenho ouvido a questão da joia, tá? Os fuzis que eu comprei aqui, que eu ganhei, está lá no exército, o que o Lula comprou ninguém sabe onde está. Pegou, furtou moeda, roubou moeda lá do Lago d'Água, deu R$2.200 arrecadaram a moeda, você está puxando de caridade com recibo, roubou moeda, comprou milhões de leite condensado. Eu não sei o que o governo compra, impossível saber. Então sempre acusações. Hoje, por exemplo, começou, mas não foi muito para frente. Né? O povo quer saber, no condomínio do Bolsonaro, quem foi que mandou matar Marielle? É porque tinha realmente, não era vizinho meu, ela morava 3 casas depois da minha, do outro lado da rua, um condomínio com 150 casas. E ele foi acusado de ser um dos executores da Marielle Franco. Nunca tive amizade com ele, se ele tinha sido procurado. E ele falou que, olha, minha filha nunca namorou o filho do Bolsonaro, porque sempre viveu nos Estados Unidos. Tá? Mas qual a ideia de quem vê aqui? Namoro, pô, eu namoro. Como se fosse antigamente, né? Mão na mão, não sei o quê, frequenta ambientes comum, para dizer que havia uma ligação minha com o cara que acusado de ter matado ali a Marielle. Assim como eu estava na Arábia, no início de 2019, eu fui acusado pela Globo de ter um outro parceiro desse que manda o condomínio, ter ligado para minha casa, falado comigo e ele entrou. Só que foi uma terça-feira que eu tinha minhas digitais lá nos painéis lá da Câmara dos Deputados. Mas isso aí, eu não vou dizer que faz parte do jogo, é uma covardia. É acusar os outros do que ele faz, e como não tem nada de concreto para acusar, bate em cima disso o tempo todo. Desgasta, mas eu tenho couro para aguentar isso aí. A minha esposa de vez em quando fica meio baratinada ali, com as acusações, né? Mas a gente toca o barco e tem a consciência tranquila que deu o melhor de mim e fiz o melhor para o nosso Brasil. Amém, não tem dúvida disso. Presidente, o senhor lembrando que o senhor está num ambiente seguro, com pessoas que te admiram, te amam, respeitam e têm muita gratidão no coração pelo senhor. Em termos de gestão ou liderança, não em termos políticos, o que o senhor teria feito diferente? Estamos tentando extrair alguns princípios de gestão, porque o senhor foi o maior gestor de uma nação muito importante. Eu não sou gestor. Mas foi. Já bem claro, não sou gestor. É impossível saber 23 ministérios, as peculiaridades de cada um. Eu dei a liberdade para a pessoa botar que ela achava que devia botar no respectivo ministério. Que sempre fizeram, o que acontece? Tu vai ser ministro, mas vai ter que pegar um cara de tal partido para ser secretário, outro de outro partido, etc. Eu acredito que tenha sido isso aí. Me desculpe, né? Foi até o momento nada contra, foi um sucesso. O governo aqui pegou pandemia, pegou uma guerra. Quando assumimos, pegamos aquela tragédia de Brumadinho. Pegamos em 21 a maior crise de falta d'água ao longo dos últimos 90 anos. Você tem que aumentar o preço da energia, subir as bandeiras, aquela vez de termoelétricas. Isso pesa, né? E
conseguimos fazer tudo isso aí. A gente costuma de vez em quando falava lá com o Paulo Guedes, o ministro, pô, se não tivesse isso, a gente estaria voando na economia, estaria com pleno emprego no Brasil. Nós baixamos a dívida pública, apesar de ter gasto, para nós é muito dinheiro. A economia americana, o PIB é em torno de 15% maior do que o nosso. Nós gastamos na pandemia 700 bilhões de reais extras, 140 bilhões de dólares, para nós é muito dinheiro. Atendemos, quando veio a determinação do Supremo que os governadores podiam fazer o que achavam que tinha que fazer, começou o lockdown. Uma coisa é quem tem salário, tem uma poupança e fica em casa. E desculpa o pessoal dentro de casa, olha, em poucos dias o pessoal vai para a rua, vai começar um quebra-quebra, pô. É sobrevivência. Conseguimos em menos de 20 dias, criar o tal do auxílio emergencial e pagando diretamente o interessado. E não dando dinheiro para a prefeitura pagar para os caras. Seria uma desgraça isso aí. Bem, depois disso veio o Pix, que ajudou muito o emprego também. Esse pessoal todo virou MEI, chama MEI lá, né? Microempreendedor individual. E entraram no mercado de trabalho. Então, foi criado mais 11 milhões de contas no Brasil, somos 220 milhões de habitantes. Ou seja, tudo isso colaborou para que o Brasil não colapsasse como a Argentina. Hoje em dia, acabei de ler agora também no carro, ultrapassou a 100% a inflação nos últimos 12 meses na Argentina. Na Argentina, 40% do povo vive na linha da miséria. Há poucas décadas, a Argentina tinha um PIB maior que o do Brasil. Olha o que acontece, né? Escolhas. Escolha, eu costumo fazer muita comparação com a vida particular, né? Aí um homem ou uma mulher que escolhe alguém não muito da sua linha para se casar. Tá? É complicado se casar. Levamos água para o Nordeste, agora não sei porquê, eu obstruí os canais, todos. Tá? 12 dias de elevatória lá no Rio São Francisco equivale a um ano de carro-pipa. Voltou o comércio do carro-pipa lá. Tá? Não se tem responsabilidade. Não se tem responsabilidade. E muitas coisas que você faz, você não fica sabendo. O povo não fica sabendo, porque a mídia não divulga, ou porque a formação dele não deixa ele alcançar aquilo, não valoriza o que tem, igual em casa, às vezes não se valoriza o que tem, e aquilo acaba vazando entre os dedos. E para recuperar depois é complicado. Eu acredito, né? Se a gente, o Brasil, no máximo esse ano aqui, não mudar muita coisa lá, fica difícil você recuperar, porque mais gente vão para a pobreza, tá? Mais gente, cada vez mais tem uma educação não, um conhecimento pior. Pela primeira vez nós estamos vendo uma geração que é pior do que a geração que antecedeu, ou seja, os filhos pior do que os pais. Tá? Se não se resolver isso há pouco tempo, fica complicado a situação do Brasil. É igual a Venezuela. Tem os guerrilheiros, né? É o país mais rico do mundo em petróleo, o povo vive na linha de pobreza pior do que o Haiti. Né? Então, agora, quem deve colaborar para que o Brasil não mergulhe em situação semelhante na Venezuela? Todos nós, sem exceção. Vocês também aqui. Eu não vejo ninguém querendo ir para o Brasil por estabilidade de emprego. De lá para cá, o pessoal quer ir para cá. Apesar de todos esses desafios, o senhor conseguiu arrastar milhões, centenas de milhões de pessoas em motocicletas, carreatas, eventos, coisa que em muitos outros países não se vê, não é normal ver a quantidade de pessoas que foram à rua, né, a favor da sua... Jogos, cinema, tudo. No meio do térreo tu veio de moto sozinho, a pessoa ficava doido, rasgava. Me considero um razoável motociclista, rasgava, o pessoal me achava 2 horas depois do Brasil. E daí eu marquei no dia dos pais, dia da mãe, olha só. Como minha mulher domingo acordava 10, 11 horas, eu marquei com o pessoal 8 da manhã, vamos dar um passeio de moto, eu volto antes das 11 para não levar aquela bronca normal, né? Dia das mães, tô na rua, não sei o quê. Todo mundo é igual. Eu falei para o pessoal convidar o pessoal
pessoal vai chegar, de repente, pô, resumindo, no dia seguinte tinha umas 3 mil motocicletas lá. E daí começou a pegar. São Paulo, acredito, se vias mais de 3 mil motocicletas em São Paulo. Eu fiz umas 20 pelo Brasil. E não é fazer motocicleta, a gente ia para o evento, e do aeroporto do evento, o pessoal ia de moto, a gente alongava o percurso. E, inclusive, eu acho que aqui no Nordeste, Toritama, ajuda aí. Caruaru, tem Cabra-da-Peste aqui, não? Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru. E Caruaru. Fizemos uma lá, e quando eu passei, acredite, por favor, eu passei em Toritama, choveu, pô, indo lá. O que leva? Eu não sei. O pessoal gosta de mim, não sei se... Né? É na cabeça de cada um. A maneira como tratava o pessoal, nada artificial. O senhor não sente que tem uma graça especial de Deus sobre a sua vida? Desde 2014, eu falei, meu Deus. E quando alguns falam voltar, eu falo, meu Deus, será que foi o meu crime no passado, né? Meu pecado foi tão grande assim. Mas se vê no futuro. Tem isso também, tem a minha esposa, está chegando hoje aí, né? Fez contato com ela? Não conseguiu fazer contato, né? Tá vindo. Tá vindo pra onde? Pra cá. Quando eu chegar aqui, eu passo pressão, né? Vou mandar. Ela vai falar, não vai falar mais nada. Eu confesso, eu não conhecia. Eu estou casado há 15 anos, tenho uma filha de 12, e eu conheci a minha mulher falando o ano passado na convenção. Eu não sabia que ela tinha aquela capacidade. Né? Eu acho que quem porventura a ouviu, realmente ela fala muito bem. Ela foi fantástica. Tá? Me ajudou na campanha, bastante. Tem essa veia política. Lançaram a candidata a presidente, ficou revoltada porque lançou a candidata e começou a apanhar. Aí nego lembra tudo quanto é que aconteceu, não aconteceu, etc., fuxico, etc., ficou revoltada. Não é candidata ao executivo. E quando eu falo para ela, porque eu sou um dia mais velho do que ela. Eu sou de 21 de março, ela é de 22 de março. Ela pode realmente aí disputar o cargo eletivo, assim como tinha uma mulher em Brasília, que era deputada, estava com 40 e poucos % para o Senado. Daí a Damares resolveu vir candidato ao Senado também, o pessoal deve conhecer a Damares daqui, né? A Damares veio candidata, a minha esposa ajudou, ela entrou na campanha, a outra olhou para mim assim, mas o quê? Eu não vou contar a minha esposa, tá maluca, pô? E a minha esposa falava, tem dia que eu tinha mais forte do que a Damares. Tá certo, né? E tudo bem, fizeram a campanha, a Damares chegou, e nós representando lá no Senado, torce muito que sai essa CPMI, né? E agora a esquerda não quer, é parecido com o que aconteceu aqui, não querem mais, porque a verdade realmente é o que nós sabemos, o que aconteceu. Se eu tivesse, já que eles tomaram 3 poderes, quem é que assumiu? Um ato terrorista. Na nossa legislação, apesar de ser lamentável as cenas, né, aquilo não é ato, não se enquadra na lei como atos terroristas, né? Ali você foi invasão, depredação, um montão de coisa lá. Bem, que calma, pode continuar. Quer chegar a dona Michele, já está com medo mesmo. Eu vi um quadro, né? Um cara falou que tem ponto estratégico da casa, um liquidificador com algo sólido dentro. Quando a mulher chega para dar uma bronca, liga o liquidificador e fica balançando a cabeça, né? É a melhor maneira da gente ter de não ter problema. Se bem que, graças a Deus, não tem problema em casa, não. Mas quando ela fala, eu aprendi logo cedo que fica quieto. E ela chega, às vezes, te acusa, né? Te julga, te condena. Você está quieto por quê? Se eu abrir a boca, fica pior. Presidente, eu sei que tem algumas pessoas que gostariam muito de fazer algumas perguntas. Talvez, se vocês quiserem pensar em alguma pergunta aí, talvez dá espaço para 2 ou 3 perguntinhas, mas antes disso, qual é o sonho pessoal? Mercado, esse é o sonho da agência. É porque aqui eu sempre admirei o povo americano, desde garoto, né? E dizem, o estado que nós estamos aqui é o estado brasileiro que deu certo, né?
bom se isso realmente acontecesse. Vocês veem aqui, há uma migração maior de gente de Estado democrata para republicano, no nosso lado. Os comandados pela esquerda, que é o Nordeste, para o Sudeste e para o Sul também. É sinal que nós aí estamos no caminho certo. Esse é o sonho, mudar a mentalidade. Agora, tem que mexer na educação. Não é fácil mexer na educação. O aparelhamento é enorme. Tá? E aquilo ali, em algumas universidades, muitas escolas, mas com laboratório, aqui é uma fábrica de militantes da esquerda. Lutar contra isso não é fácil, mas acredito que nós plantamos a semente no Brasil e tem esperança no nosso país. Isso aí. Amém. Carley, você tem uma pergunta? É uma honra, presidente, estar falando com o senhor Garrido Juliana. Acho que é uma pergunta que a maioria tem que falar da sua Garrido Juliana. Uma pergunta acho que a maioria gostaria de saber. Existem alguns boatos que, se o senhor, quando voltar ao Brasil, possivelmente o senhor vai se tornar inelegível ou prenderem o senhor. Mas o que nós gostamos de saber, em 2026, vamos ter Jair Messias Bolsonaro, candidato a presidente? Olha, eu não tenho uma denúncia sequer de corrupção. Tá? Zero. O processo vai ser julgado no TSE pela reunião que eu fiz com embaixadores o ano passado. Foi um crime que eu cometi. Se vê que a política externa é privativa minha e do respectivo lá, embaixador nosso. Né? Mas, infelizmente, vê que em alguns casos no Brasil, você não precisa ter culpa para ser condenado. Então, existe a possibilidade de inegibilidade, sim. Tá? A questão de prisão, só se for uma arbitrariedade. Tá? Atos antidemocráticos. Não participei de quebra-quebra. Eu respeitei o pessoal na frente dos quartéis ali, porque eles era um direito deles se manifestar publicamente. Lamentavelmente aconteceu o 8 de janeiro, aqui foi o meia dúzia de janeiro, e todas as informações nós temos com o FIS, inclusive, então o pessoal de dentro, esperando o pessoal chegar com tudo quebrado já. No dia seguinte, quase 2.000 pessoas presas, acusadas de terrorismo. Terrorista que não foi encontrado com nenhum mesmo canivete sequer. Golpistas que não tinham articulado com tropa, não tinham comandante. Tá? E o objetivo, no meu entender, disso tudo é tentar sepultar a direita que mal nasceu no Brasil. É a intenção política, né? E a possível inelegibilidade, como o cara que está lá, no meu entender, não vai ter uma longa vida na política, até pela idade dele, sobra para um partido político, você sabe qual que o comando do país. E não tem liderança nacional no Brasil, não tem. Uma verdade, se tivesse, fale, por favor. Tem um bom governador em Minas, tem um bom em São Paulo, tem alguns bons pelo Brasil também, alguns bons senadores, mas não tem a vivência nacional. Não tem. Tá? A esquerda ainda é mais articulada no tocante. Se bem que o atual chefe do executivo lá não deixou criar liderança do lado dele, graças a Deus. Tá? A erva daninha ali ficou só com ele, não teve mais. Então, essa é a preocupação. Lá, se botar na cabeça que ia dar um golpe desde o começo, se tivesse dado um golpe, seria durante o meu mandato, não depois do mandato. E em cima disso, se articulou, tirou um cara que estava condenado em 3 instâncias, que já estava 15 dias preso, tiraram da cadeia o cara, tornaram o cara elegível, e houve sim uma parcialidade enorme por parte da Justiça Eleitoral, tudo para ele. Por exemplo, lá eu não pude divulgar a amizade dele com o Daniel Ortega. E ele agora se nega a assinar uma nota de repúdio, né? Do Ortega, que continua aprendendo padres, fazendo barbaridade lá na Nicarágua, né? Então isso tudo ajudou a pesar a balança para o outro lado, em cima de mim, né? A pancada o tempo todo. Em cima de mim não existia fake news. O que eu pensava em falar era fake news. Derrubaram páginas de simpatizantes, de apoiadores, como o Luciano Hang, empresário. Ele entrou naquela história dos empresários golpistas. 8 empresários, um respondeu com emoji lá, o cara falou lá, tem que fazer. Qual o problema? Liberdade de expressão, mas lá no reservado, aí o pessoal entrou. E daí, em função daquilo, derruba a página do Luciano Hang
que tinha um engajamento de 30 milhões de pessoas por mês. Então, tudo fizeram para me tirar de lá, em nome da democracia. Brincadeira, né? Bruno, tem uma pergunta? Bem, senhor presidente, eu sou o Bruno, tem uma Michelle em casa também. Com L. Eu vim aqui, acho que eu vim dos Estados Unidos, acho como muitos aqui, por um direcionamento de Deus, né? Mas hoje, se eu olho para o Brasil, eu ainda tenho negócio no Brasil, sou empresário lá, sou empresário aqui, mas uma das coisas que ainda me chama muita atenção é a nossa falta de segurança, né? Então eu falo assim, hoje eu tenho filhos que nasceram aqui e gosto muito do Brasil, acho que é um lugar maravilhoso para empreender, né? E o que você acha sobre a segurança? Por que a gente vive essa falta de segurança no Brasil e parece que é uma coisa que não tem fim, é algo que parece que não dá jeito? Enfim, o que o senhor pensa sobre isso? Faltações também exemplo. Eu peguei o Temer entregou para mim com aproximadamente 60 mil mortes por ano com arma de fogo. Eu entreguei com 40 mil. O que entrou nessa bagagem aí? Entrou na sua banca, etc., passaram a ter uma propriedade. E ele passou a se preocupar com invasão, não mais invadir ninguém. Potencializamos a tal da agricultura familiar. Dá atenção. O que é atenção? Linha de financiamento. O agricultura familiar tinha um limite de até 20 mil por ano para vender para a prefeitura, para alimentação de escolas, dobramos esse valor. Acabamos com os gargalos, que para dentro da porteira era mais tranquilo, para fora tinha problemas. Atacamos as balsas, não tinha uma balsa, um rio importante, vamos fazer uma ponte aqui, fizemos muitas pontes. Com as medidas tomadas da Lei da Liberdade Econômica, você queria vender cachorro-quente na praça, por exemplo, né? Você estava pedindo na prefeitura, demorava semanas, meses, anos, não conseguia. Nós aprovamos o quê? Assim, 30 dias, não definido está. O turismo aqui teve uma participação enorme também. Isenção de vistos, certificando aí. Americano, canadense, japonês, australiano. Certificando hotéis flutuantes, facilitando aí a habilitação de hidroavião. Pô, você pode pensar, Brasil, ajuda, pô. Então isso tudo colaborou para que a gente não colapsasse, para que a gente realmente começasse a dar esperança à população, né? A questão das startups também foi um sucesso, o marco das startups. Você até o meu governo queria transportar uma carga de Porto Alegre para Fortaleza, ele tinha que ser rodoviário. Nós, aberto do mar, acertamos essa questão, que é a briga de bandeiras, um negócio terrível no Brasil, né? Nós ressuscitamos o marco ferroviário, uma ferrovia está há muito tempo para ser complementada lá, 4.100 quilômetros lá do Nordeste, lá do Maranhão, pegava o Maranhão, pegava Tocantins, Goiás e São Paulo, resolvemos esse assunto, facilitando a empresa privada nisso aí, a chão de costelas, né? Ferrovia Integração Centro-Oeste, Oeste-Leste, Ferrogrão, Transnordestina, só tem uma que foi parada por questão da justiça, o resto potencializamos tudo isso aí, começamos a exportar, a botar no porto produtos mais baratos. Eu peguei o Porto de Santos, que dava um prejuízo anual de 500 milhões de reais. Entregamos com 500 milhões de reais por ano de lucro. O Temer, que foi 2 anos de mim, pegou a Petrobras com 900 bilhões de endividamento, 170 bilhões de dólares. Só ano passado, apesar do combustível estar a preço razoável, né, abaixo de R$5 um litro, entregamos a Petrobras com 180 bilhões de lucro. Os Correios, sempre um foco de corrupção, entregamos em caixa com 5 bilhões de reais, reduzindo tarifas. Ele falar no Brasil que quer dividir a biodiversidade com o mundo. Não tem esse papo de dividir com o mundo. Não é? Eu vou estar numa reunião na semana que vem, vou falar sobre questão ambiental. Nós somos o país que mais preserva do mundo. Nós temos 2/3 do nosso território preservado no Brasil. Eu lembro que
há poucas semanas a Miriam Leitão começou a elogiar o novo governo que já diminuiu a devastação da Amazônia. Bem, na semana seguinte, bateu um recorde de desmatamento. A nossa Amazônia equivale a uma Europa Ocidental. Só de reserva indígena tem uma área equivalente ao estado da França. Só a nossa reserva Yanomami é 2 vezes o Rio de Janeiro, ou um Pernambuco, ou uma Santa Catarina. Tudo é fantástico no Brasil. Agora lá, essas áreas, né, especial nossa Amazônia, é riquíssima. O mundo aqui está de olho lá. Se demole, é de perto. Não parece que o cara quer fazer de tudo para entrar nesse tal de comércio de carbono aí. Que não é bem assim. Nós, pela nossa grandiosidade, nós somos responsáveis por menos de 2,5% do carbono do mundo. Verdade. Menos de 2,5% do carbono do mundo. Então o Brasil está numa situação bastante tranquila. Quando eu falo de eólica offshore no nosso Nordeste, é reindustrialização do Nordeste e energia para o Brasil todo. Nós podemos ter 100% de energia limpa, renovável no Brasil em poucos anos. E a pergunta que nós temos para o senhor agora é como que nós podemos intencionalmente orar pelo senhor? O que especificamente podemos orar a respeito para o senhor, para a sua família, para o que o senhor está vivendo neste momento? A gente sabe que o senhor que é um sacrifício muito grande, o senhor está passando por um desafio muito grande de estar longe da sua pátria amada, longe da família. Joelhos, em especial o ano passado, pedindo a Deus que nosso povo não viesse a sofrer as dores do comunismo. Tenho certeza que Deus não nos abandonou. A minha esposa ainda disse para mim, talvez o povo tenha que passar por isso para dar valor a essas questões. Eu sou católico, né? A minha esposa é evangélica, cada um tem sua fé, respeitamos todo mundo, temos a liberdade de professar nossa fé, e isso nos dá esperança. E nós, de onde viria os nacionais? Só para Deus, não só para outra coisa. E nós temos que ter medo, né? É natural você ter medo. Quem não tem medo de nada, no meu entender, morre mais rápido do que os outros fazendo a mesma coisa. Pessoal, para mim é muito mais fácil estar do outro lado da esplanada, tomando isso, comendo uma lagosta, né? Sem dor de cabeça, loteando o governo. É muito mais fácil. Optei pelo caminho mais difícil. E toca difícil nisso. Né? Então a minha consciência tranquila é essa. Né? Acredito que vocês todos, conversando com brasileiros, vale a pena mas olha só, eu estava em 2018, 22 ano passado. Eu fui em São Paulo, tinha uns 25 mega empresários que iam falar comigo. Né? Eu ouvi a conversa, todo mundo, informal, daí foi mais particular, falou a Bíblia Diniz, um montão de gente. Da festa, né, que tinha falado que a empresa dele investia 20 bilhões no Mato Grosso do Sul, outro, não sei o que lá, tantos bilhões, não sei aonde. Falei, como é que a gente pode te ajudar? Pô, lá, não é chegar na fábrica agora e juntar 2.000 pessoas e dar uma palestra, não vai conseguir nada ali. É conversando com essas pessoas, viu, que pode colaborar, que pode ajudar, um está apertando o calo dessas pessoas. É por aí, pô. Ninguém entendeu nada. Tá? Porque eu comecei também falando, quanto mais dinheiro o homem tem, mais longe de Deus ele está. Essa é uma realidade. Acho que pode tudo. Não dá para comprar saúde, não dá para comprar uma cura do câncer, né, de acordo com a doença, não dá. Tá? Então essa ajuda, essa conversa é que faz a gente mudar o país. E o senhor até sugeriu a compra de uma possível... Vou falar aqui, vai. O senhor deixa transparecer isso, e é o que eu sempre falo, o senhor cativa desde o menorzinho até o mais idoso. Eu sei que a primeira-dama está a caminho, deve estar chegando, e a gente quer dar o maior tempo possível, né, para o senhor com a sua esposa. O pessoal vai chegar, já tirou um sarro de mim hoje. Mas a gente também... Já estou aditivado. Também numa reunião lá, né? O pessoal vai chegar, mas tinha muita gente. Eu falei, olha,
minha filha Laura, tá? Ela foi sem aditivo. Eu recebi uma ligação semana passada e não me falaram o que era, só me disseram assim, olha, tá vindo uma pessoa muito especial em tal data e seria interessante se tivesse alguma outra casa perto da casa que o presidente está em Kissimmee, tem como se ajudar assim? Aí eu falei, imagina que a primeira dama está chegando. Então, Tá tudo bem, tá tudo resolvido. Ela vai ficar aqui quase 5 dias. Eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 desse mês. Quando falta uma semana, a gente estuda a situação, como é que está o Brasil, como estão os contatos aqui. Fui em Tennessee, uma feira de caça e pesca enorme. Estou conhecendo os Estados Unidos. Estávamos ansiosamente esperando uma senhora. Ah, sério? Só paz de Cristo. Já foi uma emoção muito grande chegar aqui. A gente encontrou vários irmãos também no aeroporto. Foi uma bênção. É difícil, né? A gente ficou bastante tempo separado. A Laurinha está sentindo falta, a nossa vida mudou, mas Deus tem controle de todas as coisas sempre, né? Então a gente foi feliz de saber que ele está bem acolhido, bem cuidado aqui, com carinho de todos vocês, dessa comunidade maravilhosa brasileira aqui nos Estados Unidos. Só agradecer a Deus e pedir para que Deus leve ele logo para a nação que ele tanto ama, para a nação que ele lutou tanto e que continuará lutando. Amém. Amém. É um homem de Deus, escolhido por ele para esse momento, né? Amém. E a gente sabe que Deus está permitindo tudo isso. Alguma coisa ele tem a nos ensinar. Então, acho que foi o momento que o Brasil se levantou. Nunca se orou tanto, nunca se jejuou tanto. E nós cremos naquele que é maior, que é poderoso e que não perdeu o controle nunca. Assim como ele não perdeu o controle da vida dele, não perdeu o controle do momento que o Brasil está passando. Então, continue orando pela nossa nação, que é linda, maravilhosa, rica, próspera, abençoada. Se não fosse, não teriam tantos urubus em cima, né? Então, vamos continuar orando e percebendo que Deus tem o melhor para o nosso Brasil. Obrigada pelo carinho com o meu velho. Meu velho vai completar 68 agora, tá ficando gatinho. Ele costuma parafrasear o Collor dizendo que o homem tem a idade da mulher que ama, mas eu não tenho a idade do homem que eu amo. Você pode até ter 40, querido, mas eu não tenho 67, não. Então, dá um beijinho, você nem me dá um beijo direito. Não parece, mas ele é tímido. Obrigada, Marcos. Eu tô morrendo de fome. Eu vim aqui só pra comer. Também, mas eu pensei que você estava discursando e com a Agostinho a gente ia entrar numa salinha ali pra comer. Então tá. Fica à vontade pra você falar que eu vou comer. A comida vai ser aqui, vai ser aqui. A comida é aqui? Desculpa, é porque crente come. Vai lá, Vitor. Pode deixar, ele já falou.